Alô, minha gente, boa noite. Antes de dormir aqui, dar uma palavrinha pra vocês. Vou botar no YouTube mesmo. No Cauê, eu vou ter que baixar o Cauê aqui. Deu erro, deu negócio aqui. Baixar o Cauê de novo, sem problemas, tá, minha gente? Vou dar uma palavra pra vocês. Parece que é muita palavra pra enviar e eu acabo ficando sem tempo. E eu preciso me esforçar um pouquinho mais, entendeu? Eu queria que vocês não temessem muito os céus de Deus, mesmo aqueles que podem te causar dano. Mas é bom ter respeito pelos céus de Deus, mas não temê-los mais do que a Deus. Que Deus não tome isso como bom, entende? Queria falar aqui da fidelidade de Deus e como ele foi fiel à casa de Eli. Quando ele rejeitou ele, ele fez o mesmo. Porque tem gente que por aí, né, nos vídeos e nas coisas, falam que Deus Deus se arrepende. Deus ele fala que se arrepende, mas Samuel chega a falar que não se arrepende. Por acaso não se arrependerá o Senhor? Quando Deus se arrepende, amigo, quando Deus se arrepende, ele tá se expressando através da sua intenção, não é porque ele se arrependeu de uma coisa que ele fez pessoal assim dele. Ah, me arrependi. Não, ele se arrepende, isso aqui está em parte de estudo da Bíblia. Porque há uma contradição na palavra, como se Deus dissesse que não se arrepende, mas se arrepende, como ele se arrependeu. Fala, pai, fala, pai. Deus ele se arrepende. Caraca, eu ia falar, cara. Deus ele se arrepende, mas ele não se arrepende. Aí vem essas contradições na Bíblia explicando. E Deus ele não se arrepende da maneira que a gente se arrepende, para defender a honra de Deus aqui, entendeu? Então, não pense que Deus ele é falho, porque ele não falha, é a gente que falha, ele só reage a gente. Que é a gente que é imperfeito, é a gente que muda, é a gente que faz as coisas erradas na vida, tá bom? Ele simplesmente ele usa pessoas como nós, que somos pequenos e fracos, para vencer problemas que são muito maiores que a gente. Então eu queria dar uma palavra aqui da fidelidade de Deus, que fica em Ezequiel 18. Eu vou ler aqui a parte de estudo, vou ver se eu não vi a parte aqui de. A parte da Bíblia normal. Desviando-se o justo, tá? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá o justo no final da sua vida, né? Se ele faz o que é mal, o que é justo, tipo assim, olha, eu te amo, Deus, você me respeita, Deus, olha, Deus te ama, Deus te respeita, mas tu tem que honrar Deus no teu compromisso. Ele te respeita, ele te ama, mas você tem que continuar de acordo com a vontade de Deus, para que ele não venha a seu tempo, você se esquece de Deus, você abandona Deus no final da sua vida, o que conta? O final da vida que conta. Ser fiel até a morte, da tia coroa da vida. Então tudo tem o seu tempo. O tempo de morrer também existe, não é verdade? Então, a gente não consegue escapar, infelizmente, de morrer um dia. Mas ele providencia a salvação dele e o amor dele dura a eternidade. Se você o aceitar e se você morrer servindo a ele. Tá bom, minha gente? Então não fique com medo disso não. Fica com medo da mão de Deus. Fica com medo que Deus incapacita os servos dele como Samuel, qualquer profeta ou rei que era temido na época. Ele, ele dá força e poder para que temam a Deus. E ai do líder, e ai da pessoa poderosa em Deus que se gloria em si mesmo. Não é bom. Então tá. É conforme todas as abominações que faz o ímpio. Porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá.
Às vezes você perdoa uma pessoa, você ama uma pessoa, mas quando a pessoa começa a errar contigo de novo, todo aquele sentimento de antes volta, como se tivesse contado. Eu diria que pai, como se fosse um pensamento de Deus. Deus ele traz à volta todo o pecado que você cometeu. Ele lembra de todo o teu erro. Se você morrer no último momento e você não for fiel a ele, você pode se perder. Então sempre temos essa possibilidade de se perdermos. Mas que a ira, até a ira justa que você sente de contra o mal, que ele seja aliviado, porque Deus ele é o dono do poder, ele que tem que se irar, que a terra é dele. Então não te enfureça tanto, como diz o hino. Eu vou botar um hino aí, eu vou botar um hino, vou botar esse vídeo, eu vou botar um hino no Face. Falando, você precisa ser aprovado, não ser acusado por ninguém. E faltou o amor. Você amava aquelas pessoas, mas faltou o amor. Não é bom que a gente olhe tanto raivosamente contra o mal, até com o mal. Deus ele não gosta que a gente trate mal as pessoas e use de ira com as pessoas. E é verdade também que nós temos que amar o nosso próximo até nosso inimigo. Então é melhor ser amoroso e fiel do que você ser irado. Só se ire com as coisas ruins. Jesus ele se irava, mas ele não, a maioria das vezes ele era amor. Pegava o inferno, pegava o céu. Quem amasse ele guardava as palavras dele. Então você tem que aplicar o teu esforço pela palavra de Deus, amando quem precisa, mesmo que essa pessoa te pague com mal. Está escrito aqui na palavra: se teu inimigo tiver de comer, dá de comer. Se compadeça. Se lembre da palavra de Deus que é mencionada. Tá, minha gente? 7 minutinhos. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu leio aqui um. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ah, interessante isso aqui. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Eles estavam acusando Deus de... Esse Ezequiel 18 também, 18, 24, eu li o 25 agora. Deus, ele... O povo estava acusando dele do caminho de Deus ser impuro, ser injusto. E como se o caminho deles fossem certos, corretos diante de Deus. Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu, praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e quem converte todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então Deus está falando aqui em Ezequiel 18 que se você morrer no teu erro, tu fica com o errado para a eternidade. Então é muito importante você considerar primeiro que tu não tenha raiva dos outros, que tu tenha amor, que tu tenha raiva só do mal, mas que você pratique e se esforce para praticar o bem. Segundo aí, que você possa viver a sua vida aí tranquilo. Até esqueci, já falei já. Até esqueci, já mandei mensagem. Eu vou ler a parte de estudo aqui. Segundo, lembre-se de você não se irar tanto com as pessoas que fazem mal. Lembre de usar de amor. Lembre-te de não roubar a glória de Deus para si, tá bom? Nós que somos honrados e glorificados não, tá? Por enquanto ainda somos só servos de Deus. E vamos sempre ser. Mas que você entregue todo o louvor e elogio que chega a você e você entrega a Deus, tá, minha gente? E eu vou ler a parte de estudo aqui. 18, 21, 23 e 18, 24. É a parte de estudo, é mais detalhada aqui um pouquinho, pra gente ter uma compreensão um pouquinho melhor. Deus promete salvação, um relacionamento renovado consigo. Ele promete, se tu for fiel a ele. A qualquer dos ímpios que escolher abandonar os seus pecados e se converter a ele. Ele promete salvação a qualquer dos ímpios que se converter a ele. Ninguém é forçado a seguir o caminho pecaminoso e rebelde de sua família. Deus deseja salvar os pecadores e trazer cada um deles a um relacionamento pessoal consigo. O precioso e bendito Senhor nunca se agrada. O precioso e bendito, o Senhor nunca se agrada quando uma pessoa ímpia morre sem abandonar o pecado.
complicado, né? Ele não se agrada, mas ele é fogo consumidor. Lembre disso. Ele quer que você o ame, ele quer que você o respeite e ele te amará igualmente. Ele te dará um melhor possível e vocês terão o melhor dessa terra, o melhor que ele pode dar, não o melhor que você quer ter. Às vezes Deus manda pessoas, envia bênçãos que é do teu tamanho para aquela pessoa, mas ela simplesmente rejeita, porque a gente escolhe passar pela porta da bênção. Deus abre as portas, a gente escolhe passar por elas. A pessoa tem que entender qual é a porta certa. Digo esse negócio de porta, digo a bênção que ele vai determinar para você. Você tem que estar atento à palavra de Deus e dar importância a ela e seguir o caminho de vitória e de justiça que Deus promete, tá? Para todo aquele que se converter, rejeitando o pecado da sua família. Como eu li aqui em 18 21, 23, que é o capítulo de Ezequiel, 18, 21, 23, a parte de estudo. Agora eu vou ler a parte de estudo de 18 e 24, tá, minha gente? Aqueles que confiam em Deus e seguem os seus caminhos não devem pensar que estão eternamente incondicionalmente seguros, de que jamais poderão perder o seu lugar na presença de Deus, caso se tornem infiéis e se rebelem contra Ele. Tais pessoas morrerão longe de Deus, assim como aqueles que sempre viveram em pecado. Paulo adverte os crentes: se viveres segundo a carne, morrereis. Apostasia pessoal. Depois da vez de apostasia, conforme o Espírito Santo aí de Deus, ele encaminha a gente vai pegando a palavra de Deus e nunca falta, nunca falta, tá bom? Então já dei a mensagem para vocês, 11 minutinhos, tá? 12 minutinhos. Aí tenha uma boa noite, tá? Bom dia, boa tarde aí, Deus abençoe vocês, tá bom? Lembre de dar honra a Deus, trazer toda a sua honra que Deus te deu, trazer para Ele. Lembre de você não se ligar tanto com o mal. Lembra que Deus é amor e tu seja assim também, tá bom, minha gente? Fiquem em paz aí e Deus abençoe.